Senhoras e senhores, respeitável público, no ar mais um Arte e Memória da Cidade. O programa que é feito pelo povo de Governador Valadares, que construiu e continua construindo a nossa história. Mas é um pouco mais gostoso, porque essa gente conta essa história para nós. E hoje, para contar um pouco da sua história, que é a nossa história, nós estamos com o Dudu. Ó, muita gente fala assim, ah, mas o nome dela é Dudu mesmo. É Lúcia Maria Coelho. Isso mesmo. Não é? Nunes Coelho. É, Lúcia Maria Nunes Coelho e Silvana Nunes Maria Coelho. Filhas do seu Omar Rodrigues Coelho e da dona Ilka Nunes Coelho. Eu achei essa foto, né? Como se eu tivesse garimpado, né? Elas me mostraram essa foto e a gente vai começar mostrando para você essa foto que para mim é uma das fotos que representa muito, não é? Segundo tudo que a gente tem ouvido, sobre o Omar. E eu vi aqui uma foto, vou mostrar para você muita coisa. Olha a bagunça, nossa bagunça organizada hoje. E essa bagunça é a bagunça que vai construir toda a nossa conversa nessa edição do Arte e Memória da Cidade. Então vamos lá. Dudu e Silvana. São muitas memórias para a gente contar e compartilhar com o nosso público, com o povo que está lá do outro lado, não é? Aqui na Superi TV. Quem era Omar Rodrigues Coelho? Quem foi? Quais são as lembranças mais gostosas que vocês têm? O Omar Rodrigues Coelho, meu pai, ele era a lembrança que ele era um homem família. Toda a vida ele dedicou à família. Tinha os negócios e tudo, mas ele vivenciava a família fazendo compra, tudo. Ele fazia de tudo. Fazia compra e valorizava muito a minha mãe. Então ele era família, dava conforto pra gente, né? Desde nova a gente tinha todo conforto, porque era um homem que ele falava mesmo. Ele não tinha interesse de ficar rico, mas ele tinha interesse de dar conforto para a família e isso tudo para os filhos dele. E ele cumpriu isso. São essas memórias que você tem também? Não, tem outras. Papai era um homem assim que ele, apesar de pouco estudo, né? Ele teve muito pouco estudo, era um homem cultural. Lia de tudo, ele lia até enciclopédia e gostava muito de testar o conhecimento da gente. Isso era uma coisa que me vibrava muito no papai, porque assim, um homem que veio de uma cidade de interior, de uma família pobre e que lutou a vida toda, mas que não deixava. Ele tinha o jornal como o companheiro Jornal dele. do Brasil para ele. Jornal do Brasil para ele era o jornal, depois do Jornal do Brasil, o Diário do Doce, e as enciclopédias. Ele lia Veja, ele lia tudo que você podia imaginar. E isso ele sempre testava na gente, conversando com a gente, nos ensinando e com o que eu estou te falando, com o pouco estudo que ele tinha. E esse negócio de testar, não dava assim um pânico de vez em quando, não? Nada, porque a gente tinha liberdade com ele para falar. Tinha liberdade de errar. De errar, Ele gozava a gente quando... Não, mas olha o que acontecia. Também antes dele testar a gente, ele estudava aquilo lá, né? Era para fazer sacanagem com a gente. Era pegadinha. Pegadinha do Omar. Não, e ele viajou muito. Porque ele adorava viajar, foi na Europa. Conheceu o Brasil inteiro. Europa e uma coisa, né? Todo ano ele, mamãe, mesmo com as crianças pequenas, nem é da minha época, mas os dois sempre faziam estação de água. Ia para São Lourenço, ficava lá 20 dias fazendo estação de água. Então. E ele, assim, viajou muito, né? Papai viajou muito mesmo. E ele se preparava. Vamos supor, eu tive a oportunidade de ir com ele para a Europa, para os Estados Unidos. Por ser a mais nova, eu sempre tive essa chance. Ele estudava antes de ir. Então, vamos supor, se chegar em Nova York, ele sabia tudo que tinha em Nova York. Então, ele dava show a gente sempre em excursão, ele dava show para todo mundo. De conhecimento. Porque ele sabia o nome do rio, ele sabia tudo, entendeu? Então, ele mas aqui no Brasil também era a mesma coisa. Mesma coisa. Nós viajávamos muito, eu, ele, o Décio e a mamãe. Nós conhecemos esse Brasil todo. Aí passava, por exemplo, lá em Santa Catarina, eu falei assim, agora vai passar numa fábrica de não sei o que lá. Aí ficava... Aí ficava todo mundo esperando, de repente vir a fábrica. Todo mundo ria, né? Ria, né? E
Passava. Ele era muito estudioso, assim, nessas coisas, muito curioso a respeito de tudo. Mas você estava falando que ele se preparava antes para fazer os testes com vocês e A estudava. gente falava, ele lia bastante antes, e quando a gente chegava lá domingo, que reunia a família todo domingo, na parte da manhã, aí ele começava a fazer perguntas. Tinha uns que corriam na hora, falavam assim, não. Quem corria mais? Eu acho que é a Ilza. O Elcio, mas... A mais nova acima de mim, a Babalu, porque eles não gostavam muito Dos testes, não, né? Eu acho, né? Eu também não sei, mas eu acho que Das duas, quem gostava mais dos testes? De quê? Do teste? É. Acho que Dudu se dava bem, que a Dudu é meio parecida com ele. É mesmo? Dudu lê de tudo Não, que você eu leio puder muito. imaginar. Eu já sou mais... Não, ela lê tudo. Você Eu chega leio. aqui, todo dia ela tá lendo. Ela lê livro, ela lê revista, ela lê... Assiste- Sabe qual castigo que minha mãe dava pra ela quando ela fazia alguma coisa errada? Ah. Proibir de ler. Você viu o tanto que ela Eu, gostava. desde pequena, eu gostava de ler. É. Aí, para eu não trabalhar também, eu entrava dentro do guarda-roupa, que tinha num quarto bem lá, né? Abria a porta do guarda-roupa, ficava dentro do guarda-roupa lendo. Lindo! Aí a Que mamãe Aí chegava o lá, castigo era assim, você não vai lavar a louça não? Vai ficar sem Shakespeare hoje. mas não era questão de trabalhar, não, porque a mamãe teve sempre pessoas que ajudaram, ajudavam. né? Ela criava moças e tudo, então questão de trabalho, assim, a gente não era de fazer, não. Mas era alguma coisa, vai tomar conta de menino. Eu corria lá. Pra leitura. 2 minutos sem ler, você vai ver. Eu gosto E muito. Pra hoje- ela era castigo mesmo. e hoje em pra mim dia- nem tanto, mas... E hoje em dia, se de virar pra alguém e falar, você vai ficar tanto tempo sem ler. Oba! Eu sou mesmo. É engraçado. Aqui nós temos um jogo bruto. Uma entrevista que a dona Ilka deu, não é, para o jornal. Aqui em março de 2002. E ela fala muita coisa sobre O a... papai já tinha falecido. Ele já nessa havia data. falecido. Sim, já tinha 10 anos de falecido. Aham. Aqui, a pergunta que todo mundo faz e que todo mundo, quando eu faço para as pessoas, cada um responde de uma forma. A família de vocês é uma família que viu Valadares desde Figueira, né? E viu se emancipar. Quais são as lembranças mais remotas que a senhora tem desse tempo aqui de Governador Valadares? Eu ontem, assistindo uma matéria, só para interromper, sem querer interromper, mas já queria interromper. Sei. Eu assisti uma matéria do Goulart de Andrade, jornalista, famoso no Brasil. A entrevistadora perguntou para ele assim, no seu tempo, como que era? Ele virou e falou, meu tempo é agora. Então, naquele tempo de memórias remotas, qual é a memória mais remota que você tem de Valadares? Eu lembro disso, do trem passando ali. Que às vezes ia para Belo Horizonte, a gente ficava esperando ali o trem Na fazendo. Prudente Moraes, Na ali? Prudente Moraes ali, que passava É. o trem. Ali o trem passava ali. E tinha um coreto. E tinha um coreto naquela praça do 20º ali tinha um coreto grande, mais ou menos aquela praça ali. E que a gente ia lá, tocava bandinha, aquelas coisas. Isso eu lembro bastante. coreto. Mas que eu lembro mesmo, é a praça de esporte aqui. Porque a gente morou toda a vida aqui perto. Toda a vida nós moramos aqui nessa E rua. por que a senhora lembra da Praça dos Esportes, a gente vai contar depois. Que eu já tenho uma pequena noção Do lado, do que lado que esportivo da família. que ela lembra. Mas não era só o lado esportivo, era o lugar que todo mundo reunia. Era o... Os jovens, todo mundo ia para andar de bicicleta. Era um ambiente social Era um ambiente das social. famílias. Todo mundo ia para lá passear, andar de bicicleta. E a disputa dos clubes também, né? Tinha essa disputa, mas era mais para a gente brincar, né? Na Praça do Esporte, a lembrança que eu tenho mais forte. Eu não sei se a senhora lembra. E não sei se também que tem lembrança. O povo das entrevistas parou de falar do footing. Lá da pracinha, de primeira era aqui na Avenida Minas Gerais, onde que é hoje as lojas americanas, ali naquele pedaço tinha um cinema, acho que é Imperial, não sei o que ele chamava. E então a gente ficava andando para lá e para cá. E os homens parados, e as mulheres. As mulheres vinham numa direção, os homens na outra, Ou passava, então- só dava uma olhadinha, né? Flertava. Ele Né? flertava.
Aí depois de um tempo Uma passou coisa pra antiga. Praça Serra Lima, né, Dudu? Mas aqui, vários casamentos nasceram aí Ó, nessa. muitos mesmo. Não é? Depois passou esse fute pra Depois lá Praça pra Serra Praça Lima, Serra na Lima. idade Pra das minhas Serra outras Lima? É, pra irmãs. Serra Lima. Aí já era, que eu lembro Serra delas Lima. contarem também, né, das A maior outras. parte, os homens ficam bonitões assim, parados, e as mulheres ficam rodando. As mulheres que rodaram. Olha só. Pergunta que não quer calar para as duas. Você já participou do fute? Não, minha época já não tinha tanto, minha época já era mais de ali, ó, esquina. Esquina, pracinha e tal. Pio 12. E aqui? Já participou do fute? Já? Não, eu demais, mulher. Era todo domingo, ó. Tinha que ir Todo lá. domingo? Todo domingo, ia todo mundo pra lá. Então era bom porque a gente conhecia todo mundo, né? Que a cidade era pequena. O Décio, você conheceu lá no fute ou não? O Décio, ele é meu primo. E eu fui conhecer o Décio em Guarapari. Uhum. Você pensa bem. Eu fui conhecer ele lá em Guarapari. Eu já morava aqui em Valadares, Já né? morava aqui, mas eu não conhecia. Porque o Décio veio de Guanhães, Ele, né? ele é de A família Guanhães, de Guanhães. E eu não conhecia ele. Já tinha visto de longe assim, mas não conhecia. Eu fui conhecer em Guarapari. Seguinte, gente, tem muita coisa para ouvir dessas meninas aqui. Então o que a gente vai fazer? Uma paradinha. É para você respirar, tá? Pra você dar uma respiradinha e voltar. Ó, respira, toma uma aguinha, um cafezinho e volta. Que daqui a pouco nós temos mais Arte e Memória da Cidade com Silvana e com Dudu. Tinha apelido? Eu? Sil. Sil. Dudu e Sil. E o Vandim, tá? Arte e Memória da Cidade, dá um tempinho e volta já já. De volta então com Arte e Memória da Cidade com Dudu e Sil, filhas do seu Omar Rodrigues Coelho e da dona Ilka. Uma família tão pequena, tão, né? Que quando a dona Ilka fez 80 anos, eles foram na locadora de veículos e alugaram um carrinho pequeno para levar a família. Olha o carrinho pequeno. A família só andava assim, né? Não é não? Isso nós fizemos quando 80 e quando ela fez 90 nós fizemos a mesma coisa. A mesma, aí foram 2 carrinhos desses. Foi 2 carrinhos. Porque muitos foram de carro mesmo. Aham. Nessa época Nem todo alguns mundo foi de foram, ônibus. Porque não cabia. Nunca vi. Mamãe Nossa, teve pode falar. 12. Papai foram 14 filhos, agora 12 que viveram, né? Aham. Então, minha filha, isso mudou. Na Casando verdade, isso hoje aqui. as famílias, nós somos em 104 pessoas. Pouca gente. Pouca, Pouca gente. muito pouca. Pouquinha gente. Para juntar essa turma, só contrata um site, né? Nós A temos. gente Olha, faz uma reunião de família ainda, né? Mesmo com a morte deles, com a Aham. morte de muitos, que nós já É perdemos interessante alguns. continuar o contato. Né? Exatamente. Então, toda Páscoa a gente faz um encontro de família na fazenda da Dudu, aqui perto de Fernandes Tourinho. Fernandes Tourinho. E a gente reúne uma média de 70 pessoas na família durante 2, 3 dias na Páscoa. Na Páscoa. Na Todo Semana ano. Já Santa. tem 5 anos que a gente vem fazendo Aham. assim. É porque senão perde o contato, né? Uns moram no Rio, outros moram fora e tudo. Se não E são reúne. muitas gerações, né? Por exemplo, a Páscoa desse ano foi a Páscoa da meninada. O que Aham. tinha de criança nova que foi. Os foi nossos muito sobrinhos, interessante. né? Deixa eu pegar essa Sobrinhos, foto aqui. Aí vocês se viram assim, né? Olha só, gente. Aqui nós temos Omar. E aqui? Ilka. Ilka. E a dona Ilka. A galera com porte físico bonito, né? E essa moça? Essa do Gente, olha os pernão da mulher. Que eu vou falar a razão disso, que é esportista. Não é? Aliás, você também é esportista. Toda Lá em casa, a família Toda a toda. família. Toda a família Dava levava muito a dois sério. times de vôlei, porque eram 12. Todos jogavam vôlei. Até meu irmão que o Elcio, que já faleceu porque nasceu com um problema cardíaco, Aham. mesmo Ele assim ele jogava futebol, Basquete, ele fazia jogava muito basquete, todos jogavam. O motivo.
A Praça de Esporte, pertinho da Praça nossa de casa. Esportes. Eu entrevistei o Guará. Ah, Guará, Né? Ele contou Viajava muito com a E eu, gente. eu levei lá para a Praça de Esportes para fazer a matéria lá. ah, pois é. Aí ele Mas foi meu contou. técnico também. Foi técnico também, né? É. Ele contou das histórias do China, É. né? Da piscina? Que Da piscina. essa Você história lembra ninguém... dessa história? Claro. Até eu que não vivenciei, lembro Então vamos lá, dessa conta essa história. Pai, ele foi de madrugada, né? Foi Não, cedo, de manhã, a piscina ainda estava escura. Não, né? eu acho que não. Eu acho que ele estava jogando lá e eles tinham esvaziado a piscina. Ele não viu. Ele não viu e já saiu correndo lá da quadra. Terminaram de jogar. E tinha. Puf. Mas eu acho que ele Não, subiu, mas ele- não, chegou mas a ele- subir no. não, eu acho que não. Não, Eu acho que não. Não tô Porque lembrando tinha desse uns episódio. trampolins, tinha, né? Mas se tinha ele um- faz isso, já era, né? Não, acho que não. Ele já saiu correndo e bateu e a piscina estava vazia. Vazia. E a gente tinha o costume de ficar jogando e depois corria na piscina. Eu tenho que entrevistar o China, Pois é, entrevista mesmo. Eu tenho que Aqui, ó, entrevistar o aqui na China. Dom Pedro II. né? Revela para quem não sabe da história quem é o China. Ele é o doutor Gilberto. Gilberto Doutor Boechat. Gilberto Boechat. Meu querido, eu quero te entrevistar, tá? Pra gente saber dessa história. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A história da família é uma história de amor. Dona Ilka, como era essa mulher dentro de casa? Brava. Muito dona de casa, né? Muito dona. Eu entrevistei as filhas do Coronel Pedro. Pedro. Ah, essa eu assisti Né? até essa Você assistiu também? Ah, e elas me contaram isso, né? Que em casa ele era um doce. Era a mãe que era firme. A última palavra era da mãe. Mesma coisa lá em casa. Era a mesma coisa. A mamãe, coitada, ela trabalhava demais. A mamãe costurava para a família inteira, cortava cabelo da família inteira, furava a orelha da família inteira. E ainda tinha 12 filhos, né? E segurava a E rédea. segurava a barra, porque o papai era meio mais tranquilo. A vez que a mamãe impôs no papai tomar uma atitude, a mesa da nossa casa era uma mesa redonda grande, com aquela de roda no meio. Aham. Então, os meninos, né, todos umas caras de moleque aqui, ó, eles, na hora que um ia servir, o outro puxava a roda, aquela coisa, né? E aí um achava ruim. Aí um dia a mamãe estava muito brava, falou assim, ô, mas toma atitude, briga com esses meninos. Pegou, levantou, pegou o cinto dele e pá, acertou uma tigela de feijão. Espirrou feijão na mamãe e todo. Ele resolveu a parada. A briga não era pelo feijão? Aí, Tá certo? a mamãe falou, Vamos bater no feijão. pode deixar. Pra de bater, eu bato. Quando tiver de bater, eu bato. Aí ela já tomou parte da Ela queria- posse da Porque a mamãe, situação. assim, Ela era criou uma muitas pessoa brava, mas que tinha um carinho enorme com criança, adorava É. os netos. Não, e não importava da da bagunça que fazia em na casa dela. dos netos, adorava a casa cheia. Né, gostava de. O papai gostava muito também de festa, ele adorava comemorar o aniversário dele, a turma do Rotary, todo aniversário dele ia pra lá. E ele gostava muito disso e ela fazia tudo, era tudo feito em casa, e ela fazia tudo com muito carinho, apesar de trabalhar muito e de ser brava. Mas eu também tinha isso, papai era um homem que punha tudo dentro de casa. Mamãe não saía para fazer uma compra, ele que Nem comprava uma tudo. folhinha de alface a mamãe acho que nunca Nada, comprou. ela não sabia Era ele que preço comprava de nada. tudo. E ele adorava o supermercado. Ele adorava o supermercado. E ele cozinhava também? Não. Não, cozinhar. E era papai chato para comer ainda. ainda era muito enjoado para comer, né? Por isso que a família era toda gordinha, porque o homem Não, só mas não era tão gostava, gordinho, senão era mais forte. Né? porque- Ô, gente, ó, essa menina não tá falando verdade, não. Dá uma olhada. Você é gordo? Porque todo mundo praticava muito Pois esporte. é. Pode Nessa parar, época tá? aqui, a mais gordinha mesmo era eu. Que fui mais gordinha. Gente do céu. E a mamãe criou irmã, criou moços e irmãos. E a casa dela vivia cheia, como diz o papai aqui. Lotada. Nessa entrevista dela, ela fala que a casa dela parecia um hotel. É, ela fala disso, né? Que muita gente passava e se hospedava aí. Porque os que vieram pra cá, os pioneiros daqui, que foi de Simval, São Cabral, essa turma, né? Mrs. Da, Simpson. da Imapebra, que eles eram essas coisas. Aí os parentes vinham fazer tratamento de saúde, de tudo, ficavam hospedados lá. Ele era
membro do Rotary, Era. não é? E chegou a dirigir o Rotary, Já. Uhum. não é? E a história do Rotary Club se confunde um pouco com a história dele. É. Mas esse dado que vocês me dão, de que ele era uma pessoa muito tranquila, coisa e tal, e era tão tranquilo, mas tão tranquilo, que foi um vereador que renunciou por telegrama no dia em que tomaria posse. Mas papai nunca foi Mas de ele política. renunciou foi Em favor de um outro. de um outro, que era mais interessante pro partido, né? Tinha alguma história. Ele foi realmente candidato porque interessava o partido ele ser eleito, mas não com a intenção dele continuar porque ele não queria. Aí ele renunciou, então não sei nem quem foi, não, mas Esse é o jornal Diário do Rio Doce, de 30 de março de 1958. Não, mentira. 58 não. É uma edição especial. É uma edição especial. Não tem aqui a idade. 1988. 88. 1988. E aqui fala assim: Omar já foi até vereador e renunciou por telegrama no dia em que tomaria posse. Renunciar por telegrama ao cargo de vereador antes mesmo de tomar posse é apenas um pequeno trecho das grandes histórias que giram em torno da vida do tradicional comerciante Omar Rodrigues Coelho, nascido em dezembro, no dia 6 de dezembro de 1908, na cidade de Virginópolis. Filho de João Rodrigues Coelho e Olímpia Coelho, Omar é casado com Dona Ilka e nós já falamos 13 filhos, 27 netos e 4 bisnetos. Essa conta já aumentou. Essa conta já foi extrapolada. Né? Então, isso foi notório, né? O fato dele renunciar e por telegrama. Ele estava passeando com a mamãe. Eu não estava nem aí com o negócio dela, vamos passear. A minha posse é hoje. Minha posse é hoje. Ele Né? foi fazer um passeio. Manda um telegrama, Ilka. Ô, Ilka, manda um telegrama. Quem é que eu falar? Resolve lá. Brincadeira, tá aqui a manchete, ó. Né? Respirar mais um pouquinho? É isso? É isso que estão mandando eu fazer? Vou respirar mais um pouquinho. Arte e Memória da Cidade vai dar mais um tempinho para você respirar, porque tem muito mais coisas para a gente falar. Tem a história do Décio, tem o vôlei, né? Tem a história dos outros filhos, tem muita coisa aqui no Arte e Memória da Cidade. A gente volta já já. De volta, olha, o Arte e Memória da Cidade aí, na sua telinha aqui na Superi TV. Vamos falar sobre o primo? O primo? O meu primo? É? Vamos. Um primo famoso? É engraçado. Fala sobre primo, né? Há muitos casos nas famílias mais tradicionais assim, né? E a nossa tem muito Porque caso. as famílias viviam muito juntas, né? E a primeira referência de afeto que se tinha era a família. meu pai e minha mesmo, mãe eram primos também. Né? O meu pai mas a minha mãe eram primos e eu era primo do Décio também. Gente, olha a herança aí, meu Deus do céu. Décio Nunes Coelho aqui na agenda do Diário do Rio Doce, né? Era considerado o modelo de pai. Foi considerado modelo de pai. E a Silvana me falou assim, não era só para os filhos, era para todo mundo. Nós. Era para todo mundo. A família dele, tudo que eles queriam ir atrás dele, que ele resolvia tudo. Ele E aqui conta um pouco da trajetória dele de porteiro da Chevrolet a empresário bem-sucedido. Né? Quem era o Décio? O Décio era uma pessoa assim. Fala, Silvana, sobre o Décio. Você é a esposa. Não, uma pessoa Ela tá com medo de se maravilhosa. emocionar. Isso, não. O Décio era uma pessoa assim, que ele só faltava adivinhar os pensamentos da gente. Mesmo. Da Dudu, ele foi um maridão, eu acho até que ele deixou ela assim meio mal acostumada, porque era um marido muito bom e assim, era realmente um pai carinhoso, com o seu jeito enérgico, mas era muito pai, muito mesmo, muito presente na vida dos filhos, dos cunhados, do sogro e da sogra e de toda a família, dos pais dele também.
foi um filho muito dedicado aos pais e toda a família dele, ajudou muito a todos nós, sabe? Eu, assim, tenho o Décio como meu segundo pai, porque realmente ele foi para mim uma pessoa muito importante e eu acho que isso, né, a gente nunca lembra, não tem nenhum sobrinho, eu, cunhada e outros, que lembrem do Décio, a não ser dessa forma. Que carinho bonito, né? Ele era, assim, uma pessoa muito amigo da família e gostava de família também. Nisso ele tinha puxado o papai. Ele não era social, ele não gostava de festa, isso aqui não, sabe? Às vezes ele até escondia os convites para eu não inventar aí nas festas. Porque ele não gostava, mas falou que era reunião de família, e ia para a fazenda todo mundo, ele fazia questão de... Ele era 100% família também. 100% família. 100% família. E ele fazia muita festa na fazenda, fazia surpresa para essa aqui, e Silvana, vamos lá, me ajuda, e eu era muito ligada a ele, era uma pessoa muito importante. Qual foi a surpresa mais marcante? Você lembra? A morte dele. Nossa, mãe, porque ele morreu com 62 anos. 62 anos. Ele faleceu de quê? De desastre, de carro. De carro. Saiu de casa para ir num posto de gasolina, daí a hora, 2 horas, já vieram falar comigo que ele tinha sofrido acidente. Aqui mesmo em Valadares? A gente não sabe o que levou aí, porque a fazenda é perto de Engenheiro Caldas. Perto de Engenheiro Caldas, e ele ia ter uma... Nós almoçamos, né, na sua casa. Almoçamos, ele botou um filme para minha irmã, essa que é freira, que estava aí de férias, cansada, para ela poder assistir e tudo. E ele resolveu ir lá no posto, porque estava dando problema na porta do carro, assim, para dar uma lavada. E a gente acha que ele ia no outro dia, ele ia embarcar um gado e precisava pegar uma guia lá. Então, como o domingo dele já estava meio atrapalhado, porque ele teve que olhar o negócio do carro, ele deve ter pensado, a gente pensa, porque ele estava sozinho, de ir buscar essa guia já. E no caminho, perto de Engenheiro Caldas, ele bateu um caminhão. Gente... Então, foi muito de repente. Isso deve ter sido um choque para a família toda, porque, pelo que me demais, consta, 62 anos. ele era uma pessoa que conectava todo mundo. Todo mundo. E o sobrinho, porque ele era muito brincalhão, gostava de fazer muita brincadeira com todo mundo. A gente, inclusive, chamava de Dedé Sacana. Olha só. E aqui ele é chamado aqui de showman, né? E de bright, de corpo e alma. Aqui tem um trecho que eu peço licença para ler. Na entrevista, o entrevistador pergunta assim: Décio por Décio, quem era ele para ele mesmo? Aí ele responde: uma pessoa comum, igual a muitas outras pessoas, com defeitos e qualidades. Principais defeitos: estupim curto e excessivamente antissocial. Principais qualidades: coração, tamanho de um bonde e trabalhador. Excessivamente trabalhador. Ele se achava antissocial, é o que você estava falando, né? Se tinha algum evento, festividade, não era muito, mas era muito família. Família era. Né? O fator família era o que o emocionava muito. Né? Ele esteve à frente do Remac, que atualmente é atual Volkswagen, né? Mas continuaram com a Remac Consórcios. É porque ele vendeu a Remac e ele, toda a vida, o sonho dele é porque quando criança ele morou em fazenda. E o sonho dele a vida inteira era ser fazendeiro. Então, quando ele vendeu, ficou só com o consórcio para os meninos e aí partiu para fazendas. É uma figura marcante, né? Nossa, uma figura muito marcante. Falando em figura marcante, ele era muito empreendedor, mas o seu Amar também, voltando um pouquinho na história, era muito empreendedor. Aliás, a família é uma família empreendedora. Imapebra é um empreendimento extremamente marcante na história da cidade. Foi mesmo. Né? Apesar de ter desmatado muito. Muita gente reclama dessa situação extrativista. Né? Mas ela marcou um ciclo econômico de Governador Valadares. Com certeza. Né? Ela impulsionou Valadares para um nível, para um outro patamar econômico. Né? Tanto é que quando a Imapebra termina as suas atividades, ela dá lugar a um crescimento diferenciado. Com certeza. Né? Imapebra S.A.
né? É o nome do Vila Isa. Isa. Né? Que Vila lembrança a senhora tem aí da empresa? Oi, ele é uma empresa familiar, né? Porque todos Todos parentes. os sócios eram parentes. Todos parentes. Porque o papai veio para cá realmente para fundar a Casa Rio Doce. Casa Rio Doce. Peraí. Que era uma casa, a Casa Rio Doce era uma loja que ia na Avenida Minas Gerais com Bárbara Leodora. Aham. Ele veio para cá com o Zé Cantídio, que era Ferreira, para fundar a Casa Rio Doce. E depois ele largou a Casa Rio Doce, aí já vieram os outros também e ficaram na Casa Rio Doce, e ele partiu para Imapeba. Então a Imapeba era um cunhado dele e os outros todos primos. Família mesmo. Família. Família. E eles tinham um cafezinho lá, e toda a tarde reunia aquela turma aqui da cidade, mais velho, para tomar um cafezinho, sabe? E apesar que papai era assim, né? Todo o café da tarde de casa Era em casa. sagrado. Era 3 horas da tarde era sagrado. Eu vou Ele começar a ir para minha casa também tomar um cafezinho da tarde. Pois é. Agora era quase sagrado. ninguém Agora ninguém reúne, faz isso, né? quase ninguém reúne nem pra, na hora das refeições, Na hora ainda da mais refeição. café da tarde. Eu estava conversando com o pessoal como que a mesa perdeu lugar na casa. É verdade. A mesa, se ela for tirada das casas, ninguém vai sentir falta. É verdade. Mas isso não, na nossa família não. Além desse café da tarde todo, era todo domingo. Chegavam da missa, rezavam primeiro, depois papai, antes de sair, já colocava a cerveja para gelar. E todo domingo reunia todo mundo, a família toda, sentava em volta da mesa e as crianças brincando, e eles sempre tinham um tiragosto, uma cerveja. A cerveja era sempre geladinha. Gelada, é uma coisa que não eram muitas horas, mas era aquilo antes do almoço, depois cada um ia para Gente, sua eu queria casa mostrar essa do almoçar e Mas tudo desfrutava mais. todo mundo junto. Quando ele foi comerciante do ano, O Décio, né? ele e o... Quem é esse? É a minha Nossa Senhora, pai da Oswaldo Clarice, Alcântara. Oswaldo Alcântara. Recebendo o prêmio, o Décio recebendo o prêmio de O melhor comerciante comerciante de do destaque ano. do ano. Né? O reflexo assim. Deu aí? E aqui tem a mesa. Tem do Hermílio, aquela confusão toda. Hermílio. Aqui. Hermílio. A família sempre teve contato com autoridades, quando você contou do Mr. Simpson. Sim. É interessante, né? Que ele fazia parte praticamente do convívio da família, né? Fazia os filhos, né? E você outro dia entrevistou o Maurício Pará. Maurício Pará. Ele foi o fundador, o Décio foi um dos fundadores do Clube Camisa que ele falou. Né? Ah, olha que legal, que legal. Se você lembra, nós entrevistamos o Maurício Pará, né, que era professor de natação, mas também o esportista de mão cheia. De tudo, de vôlei, tudo. E o Décio foi um dos fundadores do... Era um movimento, um clube, como que era? Não, era uma turma Uma atividade. de atividade que iam para lá jogar futebol e tudo, né? Então chamava Clube da 5 horas da Camisa. manhã, né? Eles iam cedo, bem cedo. Bem cedinho eles iam para lá. Clube Amigos da Saúde, camisa. E quem vestia essa camisa tinha saúde de verdade, né? Tinha. Hoje o povo quer acordar às 10 horas da manhã. Ó, mais uma paradinha. Infelizmente, a última paradinha dessa edição. Nós voltaremos no quarto e último bloco para falar um pouquinho mais e fechar aqui o nosso bate-papo com essas duas meninas que estão encantando o nosso coração com muita memória. Arte e Memória da Cidade dá mais um tempinho, a gente volta já já. Arte e Memória da Cidade. Eu sou Evandro Júnior e tenho um prazer enorme de entrar na sua casa e compartilhar da história da nossa gente contada pela nossa gente. Esse é o nosso programa e essa é a razão. É um programa muito importante esse, eu acho. Eu acho muito importante porque eu estou crescendo tanto. Não no tamanho, né, que eu sou pequenininho. Mas em conhecimento. Conhecimento mesmo e assim, no conhecimento histórico e no conhecimento de pessoas. Porque para mim esse contato é o que importa. Vocês me contaram, e nós estamos aqui com as filhas do seu Omar Rodrigues Coelho e da dona Ilka, Dudu e Silvana. Sil, tá?
Então, elas me contaram que o seu Omar Rodrigues Coelho era muito ciumento com as filhas. Era. Ciumentaço com as filhas. E as filhas são e eram muito bonitas. E ele tinha um detalhe. Qual era o detalhe? O detalhe é o seguinte: casar só com 85 anos. Eu gosto também. É assim, casa nova. Casa nova era com... Não, para ele, como que é essa história? Casar era com que idade, mais ou menos? Não, ele não punha idade, não, era não casar. Era não casar. Ficar em casa. Não tinha que casar. Vou dar um exemplo. Eu namorei com o meu marido 7 anos. Já estava passando da hora de casar, apesar de eu ter começado cedo, né? E quando nós resolvemos ficar noivo para casar, ele falou assim, olha, seu Omar, eu já sei que eu já estou demorando, né? Ele falou assim, por mim não, você pode demorar. O Elcio, meu irmão, foi casado com a Tatiana Castelo Branco, até sobrinha do Hermílio Gomes. Ele namorou, acho que uns 11 anos. Aí se precipitou e casou. Não, aí a mamãe já ficava, ele tinha construído uma casa na ilha. Quando casou, teve de pintar a casa de novo, né? E a mamãe, meu filho, pelo amor de Deus, né? Coitada, essa família, essa moça esperando, papai. Para com isso, não fica pressando ele. Não que o casamento dele não fosse muito feliz, né? Porque às vezes fica falando Ele assim, queria... é porque Mas ele queria a ninhada dele. Olha aqui, eu vou contar para legal. você uma história. A gente, desde nova, a gente ia para Guarapari. E a família do Antônio, a gente, todo mundo para Guarapari. O papai, ele ia na frente com o caseiro da casa dele para poder colocar as barracas de praia, tudo pertinho para a gente não ficar separado. Na praia. Ficava a família toda. A família toda, ficava todo mundo junto. Reunia ali na casa dele, que ele morava aqui nessa rua também, né? Na porta, assim, o Abel Couto, que é o pai da Socorro Couto, que você também já entrevistou, ele falava, nossa, essa família é igual aquela música A Praça. A mesma praça. Mas ele adorava isso. Mas eu tenho que mostrar isso aqui, que foi a revolta das filhas. Você vai... Não, é sério? Vocês se revoltaram? Mas a revolta foi tanta que elas fizeram isso aqui, gente, ó. Dá uma olhada. Explica isso aqui. Que casamento é esse? Quantas estão casando e quem são? Eu e a minha irmã. A Ilza. A Ilza e a Dudu se casando no mesmo dia. Para um pai que não queria que elas se casassem, isso que foi revolta. Não é? Não foi uma festa, né? Foi uma festa só, foi no Minas, ele fez uma festa bacana para nós. Aí ele ficou feliz, aí chegou em casa, o que eles fizeram comigo, Ilka? Eu acho que a Ilza já namorava há mais tempo e o Décio logo já O Décio era tudo apressado. O dele né? era Tudo apressado, já queria casar e apertou o santo do Dalmi, mas a Ilza... Gente do céu, que maravilha! Aí alguém falava que esse Omar só tem 8 promissórias para ainda fica... Que maldade, né? Que maldade. Era moeda de troca. Era a cada filho uma promissória. Eram 8 mulheres. Isso explica o patrimônio do homem, né? Que vai além do dinheiro, né? Que vai além do dinheiro. A Fundação Percival Farquhar, em 1º/6/90, escreve uma carta aqui para o seu Décio, não é? Falando o seguinte: mais uma vez a colaboração da REMAC, falando da REMAC, se fez sentir através da generosidade de Vossa Senhoria. A Sodame pôde participar do equipamento da pediatria do Hospital Municipal graças à sua inestimável doação. Deus lhe pague. Nossos efusivos agradecimentos. Assinado a presidenta da Sodame, Terezinha Solha e Léo. O Décio era muito caridoso. Depois que ele morreu, eu fiquei sabendo de tanta coisa. Isso mesmo eu não sabia. Você não sabia? Ele não era de ficar vangloriando o que ele fazia, não. Não, mas creche, tudo que pedia, ele estava pronto para poder ajudar. E você vê que fineza da Terezinha, né? Terezinha. Nossa produtora, amiga. Eu chamo Terezinha de minha anja.
Minha anja, que ela me tira de cada enrascada. Ela que marca as entrevistas, ela que telefona. Pois né? é. Ela mesmo me Um amor telefonou de diversas pessoa. Eu vezes. devo muito a Terezinha. R$3,50. Ela é Devo muito e ela é do amor, meu Terezinha. grupo de... Nós temos um grupo de terceira idade, chama Juventude Acumulada, né? Aham. Ela também pertence ao grupo. Então, E é uma inteligência, né? é muito... Mas vamos lá, senão ela vai querer receber tudo de uma vez. Vamos voltar a falar da família? A gente fala do Décio, a gente fala do Omar e a fala gente tudo. fala da Porque se família. mistura, Se desce o Omar, se mistura. mistura. E a gente fala da família numerosa. Aqui é só 1% da família que estava reunida para tirar foto. Isso deve ser... Isso aqui eu nem tenho, isso que eu só tinha uma neta. A minha neta hoje é formada, é médica. Você imaginou? médico. Né? Essa festa, isso foi uma festa, né, que reuniu todos os descendentes do João meu Rodrigues avô, Coelho. João Rodrigues, e por parte de pai, né, e aí nós fizemos uma festa, foi no ano de 93, eu acho, Aham. e reuniram mais ou menos 900 e tantas e pessoas. algumas pessoas. E cada família tinha uma cor de camiseta, Até para poder saber de quem que era. Agora a camisaria roxa lucrou, né? Mas eu nem sei se nós não éramos... Nós não fomos escolhidos, não. Não, nós não éramos a maior família. Não? Nossa, mas nós temos uma família grande demais, que é dos Barbalhos. No. É mesmo? É maior do que a nossa. Muito maior. Muito maior do que a nossa. A nossa não é a maior. Falando em família, falando em lembrança, eu tenho que mostrar uma foto para vocês. Eu tenho que mostrar essa foto e eu desafio, sabe, que vocês me digam quem são esses da foto. Vocês não podem falar agora. Eu vou apontar. Eu vou apontar e vocês vão me falando, tá? Esse aqui quem é? Maurício, meu irmão. Maurício, Meu irmão. Esse, Toninho. Toninho Toninho Coelho. Toninho Coelho. Esse, Gilson, meu Gilson. irmão. Esse. Elcio. Elcio. Aqui embaixo. Virgílio, meu irmão. Esse. O Júlio. E esse, O João. O João. João Emílio. Olha aqui. João Emílio e o Toninho. E o Júlio, irmão dele. E o Júlio. Não, a gente ia para Guarapari, o Antônio arranjava um vagão da Vitória Minas pra gente, porque tanta gente aqui da família, é todo mundo. E é todo mundo de trem. De né? trem, é todo mundo junto. Gente, é uma maravilha a gente ver essas fotos, a gente conhecer essas histórias. Vamos começar aqui por você, pra gente ir encerrando. Sua memória mais marcante e emocionante disso tudo aqui, ou de coisas que a gente não conseguiu, logicamente a gente não vai conseguir, mas qual a memória que mais te marca nesse? Como eu falei, assim, quando fala do pai e da mãe, assim, a fortaleza daqueles dois, porque a gente passou por muitos momentos Tristes, nervosos, perdemos. né? Nós perdemos, eu perdi meu marido e, assim, vários da nossa família morreram num período muito próximo. E como eu te falei, assim, eu sou uma pessoa festeira, eu gosto de reunir, eu promovo muito essa coisa de festa, mas é baseado no que o meu pai fazia. Então, uma coisa muito marcante eu vejo quando meu irmão morreu num sábado e foi enterrado, e aí no outro dia nós estávamos todos na casa no domingo, e era, como eu disse, né, no outro bloco, ele adorava reunir todos os domingos. E quando chegou na hora desse momento, ele começou a colocar cerveja na mesa, e meus outros irmãos, pai, não, hoje não. Ele falou, não, é hoje, porque nós temos que comemorar a vida dele. E isso é muito importante. É hoje, porque se nós não fizermos isso hoje, nós não faremos mais. Então tem que ser hoje, essa lembrança tem que ficar na nossa vida, como a vida dele foi importante e vai ser sempre pra gente. Então nós vamos sempre relembrar. Então é hoje. Então você vê assim, o quanto que a família é importante para ele. Mesmo com o sofrimento da perda do filho mais velho, mas ele queria que a família continuasse reunida. Então essa união de família é uma marca muito grande para mim. A mesma coisa eu falo. Eu também acho. Nossa, mãe. A reunião de família,
E depois eu ainda caso com um da minha família, né? Que era também muito parecido nessa questão de família. Então, a questão de família uniu muita gente. Une e até hoje. Porque o papai, a coisa que tinha mais pavor, uma briga entre irmãos e entre família. E nunca teve. Graças a Deus. Deixa eu interromper isso. Me dá a foto do vôlei. Sim. Ai, do vôlei aqui, ó. Aí, me tirou as fotos do vôlei. Tá vendo, gente, o que elas fazem comigo? Querendo me derrubar. É muita querendo me coisa. derrubar. Eu não posso deixar de terminar a matéria. Da família atleta, né? Tem que falar da família atleta. Se eu fizer um negócio desse, não dá. Tá aqui, não tem todas. Não, vamos lá. Isso aqui eu preciso mostrar isso. Se eu não mostrar, eu apanho. Eu apanho. Né? Esse... Conta. Não, esse time... Falta algumas também que depois ficou. Mas nessa época era este o time. A base, né? A base do time era essa. Fala o nomezinho de cada um aqui. Terezinha Teles, Olímpia Coelho, Ilza Coelho, Nancy Coelho, Dudu Coelho e Anita Tass. Como era o nome do time? Coelho. Coelhinhas Atômicas. Não, era Figueira Tênis Clube. Figueira Tênis Clube, um dos clubes mais importantes da cidade. É muito. Né? E que tinha aí a coelhada toda. Toda coelhada. Socorro, né? A nossa irmã Amiga, mais velha. mas nessa época Socorro já não jogava mais. Jogava mais, Não. né? Porque trabalhava. Minha gente. A carinha do Hermílio aqui, ó. Ele nos acompanhava. Ele e a Lílis era sempre nos acompanhar. Só mostrar aqui a carinha do Hermílio Gomes. Num desfile lá da... Prefeito, né? Bom, gente, eu quero pedir perdão por não ter tempo pra gente falar mais, mas eu quero agradecer mesmo de coração nós tudo que que vocês fizeram por agradecemos. nós e estão fazendo. Não é toda a paciência, todo o carinho. E obrigado a você que esteve conosco até agora nessa edição. E se Deus quiser, tem mais edições aí do Arte e Memória da Cidade. Fica com Deus. Tchau, tchau. Amém.